Olá, me desculpe, me perdoe. Eu realmente não sei onde eu estava com a cabeça, fiz uma conexão errada no microfone, gravei o comentário, não pude ouvir imediatamente, porque eu tinha que tomar conta do Arthur, vim tomar conta dele. Quando fui avisado pela Cláudia Cordeiro de que não tinha som, imediatamente o eliminei e vim aqui gravar outro para você, porque você não tem nada com as minhas inabilidades técnicas, não é verdade? Então, olha, eu quero agradecer muito o esforço de muita gente que está me vendo, que está curtindo. O Gilead Silva, o primeiro comentário que eu vi foi dele: olha, espera aí que o som vai vir. É claro, ele sabia que eu não ia deixar você sem o comentário, porque eu perdi o comentário que eu fiz, fazia de novo, farei de novo, sempre que necessário for. Quero agradecer a todo mundo que tem posto os likes, quero apelar para que continuem pondo like, quero que compartilhem com os amigos nas redes sociais e avisem: olha, tem um comentário aí que você podia ouvir e tal. Quero contribuir, tá? Quero dar a minha postura, a minha posição. Quero agradecer, além do Gilead, a presença também sempre constante do Sigefredo Fontoura, né? E hoje eu tenho dois inscritos aqui para citar. O primeiro é o Zé Hermes Alves. O Zé Hermes Alves é de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, terra de meu amigo, nosso amigo aqui, meu e da Isabel, a figura do Astier Basílio. Tá? E o Zé Hermes Alves é um cara que está sempre aqui, dando um like, dizendo: olha, de Vitória de Santo Antão, né? Quero também Cris Brasil, né? Cris Brasil, Cris com K, disse o seguinte, que o triângulo de força do Bolsonaro se baseia em milico, milícia e meganha. É isso aí. Perfeito. Começo com ele para comentar o que o Bolsonaro disse. O Bolsonaro disse hoje cedo para aquele bando de admiradores dele na porta do Palácio da Alvorada que o Brasil está quebrado e que ele não pode fazer nada para resolver isso. Bom, a estas alturas, os jornais já estão cheios de comentários de economistas dizendo que o Brasil não está quebrado. A declaração do Bolsonaro é de uma irresponsabilidade absoluta. Eu acho até difícil saber se ela é mais irresponsável do que, por exemplo, o combate que ele está fazendo à vacina. É claro que o combate à vacina leva a muitas mortes. Vou falar nisso mais na frente. Mas um comentário dizendo: como é que você acha, você sendo um investidor internacional, que lê ou vê a notícia do presidente da República do país dizendo que o país está quebrado, você vai investir lá? Segundo, quem quebrou o país foi a imprensa. A imprensa. O professor de história, Jair Messias, qual foi o dia? O dia, não vou nem falar o mês, um dia que os meios de comunicação tenham governado as finanças do Brasil. O Brasil é um país governado, que tem Banco Central, que tem ministro de Economia, desde sempre. Era ministro da Fazenda, virou ministro da Economia, mas desde sempre. Então, se o país está quebrado, pode ter sido culpa dos antecessores, dos petistas que roubaram muito na presidência, é verdade, e muito dele também, ao fazer declarações desse tipo. Ele colocou a culpa da pandemia da Covid na imprensa, que, segundo ele, teria potencializado o coronavírus. Pelo amor de Deus, hoje eu acabei de ver no computador que o número de mortes de 2020 aumentou em, no mínimo, 13%, acima do aumento previsto por causa do aumento da população. Isso aconteceu por causa da Covid. O mundo inteiro está sofrendo. Será que esse cara não vê o noticiário do mundo? Não vê, por exemplo, que o grande ídolo dele, Benjamin Netanyahu, está fazendo uma campanha de vacinação exemplar em Israel, que o ídolo dele, mesmo saindo da presidência dos Estados Unidos, está lá providenciando uma campanha de vacinação num país difícil de fazer, porque os Estados Unidos não têm saúde pública. O Brasil é o contrário. O Brasil tem uma grande tradição em imunização, tem uma saúde pública que tem dificuldades por causa da pobreza do país, mas o SUS mostrou o seu valor e ele devia estar elogiando o SUS,
devia estar dizendo a verdade, que o SUS está evitando que essa mortandade ainda seja maior. E é o seguinte, se ele não sabe o que fazer para evitar os problemas que ele está causando, inclusive agora, com essa declaração idiota, como as declarações de sempre, então renuncia, cara. Vai embora, meu. Volta para casa. Resolve, facilita a vida para esse bando de canalha que tem no Congresso, no Judiciário, na elite empresarial brasileira, que ainda sustenta você dizendo essas besteiras e fazendo besteiras muito maiores. Agora, por exemplo, o governo está comprando 2 milhões de doses de vacina. Não é 2 milhões de doses de vacina. Pelo amor de Deus, o que eu estou vendo desse erro de português, eu aprendi isso no grupo escolar Juvelina Gomes, em Uiraúna, Paraíba. 1 milhão, 10 milhões, 2 trilhões, não são 2 trilhões de nada. Ora, pois bem, a Thaís Oyama, que escreveu um livro chamado Tormenta, sobre a campanha do Bolsonaro, tem uma coluna na UOL, e disse a coisa clara, límpida e certa, que é o seguinte: o Bolsonaro está desesperado comprando essas doses na Índia, porque ele quer vacinar um brasileiro para fazer a foto, para sair no jornal, imagem para a televisão, antes do Dória com a Coronavac em São Paulo. Vai fazer o possível para a Anvisa dificultar, criar problemas para o registro da Coronavac, que é da Sinovac chinesa e do Instituto Butantan em São Paulo. E o Instituto Butantan é um outro instituto de grande tradição. Então, eu não estou interessado quem é que ganha a corrida, se o Dória vai ganhar, se ele vai ganhar. Agora, isso que a Thaís Oyama denunciou é gravíssimo. É um crime de responsabilidade. Ele está comprando 2 milhões de doses de vacinas na Índia. Se é que a Índia vai vender. A Índia tem 1 trilhão e 300, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Vai poder abrir mão da vacina da AstraZeneca e da Oxford, da mesma que o Brasil tem uma parceria lá na Fiocruz, no Rio? Vai? Não sei. De qualquer maneira, essa compra é muito suspeita e eu confio mais na Thaís do que no Ministério da Saúde nele. A verdade é que é uma vacina para inglês ver, né? Nesse episódio ainda da vacina, ainda dá para comentar algumas coisas. Por exemplo, cadê o ministro da Saúde, hein? Cadê o general passivo? Eduardo Pazuello, que está com a cabeça a prêmio, dizem, vai ser substituído pelo estafermo do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde do Michel Temer, e não é uma pessoa que você vai considerar do panteão dos grandes administradores, né? Pois bem, mas cadê o Pazuello? Cadê o Pazuello numa hora dessa? Agora, numa hora dessa, o Bolsonaro tirou férias, foi para a praia, foi nadar, num estilo muito bizarro. Acho que agora ele, dá certo, vai querer impor lá no Japão aquele estilo dele, o nado Bolsonaro, né? O nado do capitão, né? Pois é, agora, cadê, né? Cadê? Cadê a vacina? Cadê o Congresso? O Congresso está em recesso, tratando da eleição, vendendo mentiras nessa eleição. Quem foi que garantiu que Baleia Rossi é dissidência do Bolsonaro? Baleia Rossi é filho de Wagner Rossi, velho frequentador, velho adulador de governantes. Ele tem. O MDB é um partido, olha, que não tem a menor moral. Agora vem o PT dizer que, olha, que vai se unir com o MDB e votar no Baleia Rossi, porque olha para o futuro e não para o passado. Não tem nada a ver com isso. Essa eleição não tem a menor importância comparada com a situação da pandemia, as 700, 800 mortes por dia, que deviam merecer trabalho e atenção de deputados, de ministros dos tribunais superiores, de juízes, de toda a burocracia muito bem paga
do Brasil. E aí o ministro é o seguinte, segurem a maca, o ministro sumiu, né? Então, uma outra coisa que eu queria aqui comentar, eu comentei sem o som, mas agora eu volto com o som para você ouvir, né? Viva Alexandre Frota, o melhor deputado federal, o melhor parlamentar do Brasil. Ele agora pediu ao Senado a abertura de um processo disciplinar para cassar o mandato de Flávio Bolsonaro, tendo como base toda a investigação competente. Não chamo de investigação robusta, porque robustez não é qualidade. Competente, eficiente, comprovada, cheia de provas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero dizer que as chances, as possibilidades do Davi Alcolumbre atender ao Alexandre Frota são inúmeras. Ele vai dizer que o Alexandre Frota é isso, foi aquilo, não interessa. Tem que ver quem é, o que são os crimes dos quais o Flávio Bolsonaro, filho primogênito de Jair Bolsonaro, é acusado pelo Ministério Público. Peculato, ou seja, pegar dinheiro público para resolver problemas pessoais, tirar proveitos pessoais. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora o negócio da lavagem de dinheiro, chamado lava-chocolate, é que está no momento merecendo a atenção do Ministério Público do Rio, né? O problema do Davi Alcolumbre é que ele já está lá com 20 e tantos processos de impeachment de ministros do Supremo, do Procurador-Geral Augusto Aras, da ex-Procuradora-Geral Raquel Dodge, e arquivou todos porque ele faz parte daquele grupo de suspeitos que não quer saber de melhorar ou de retornar aos tempos da Lava Jato, do combate à corrupção, que com a saída do Moro foi negligenciado na Justiça, no Ministério Público e principalmente no governo Bolsonaro, né? O meu amigo querido André Matarazzo, que foi ministro, foi o chefe da comunicação no governo Fernando Henrique, foi ministro da Indústria e Comércio no governo Itamar Franco e foi secretário da Prefeitura de São Paulo, foi candidato a prefeito e não ganhou a eleição, quem ganhou foi o prefeito que se reelegeu. Ontem me escreveu um WhatsApp que eu gostaria de ler aqui para você. Nunca nos vimos no Brasil, que eu me lembre, nunca nós vimos no Brasil, que eu me lembre, tanta gente ordinária no poder, incrível, zero de espírito público, zero de seriedade, gente mesquinha, cafajeste, gente michuruca, no município, estado e governo federal, executivo, legislativo, e eu diria mais, viu, André? E o judiciário, não esqueça o judiciário. Bom, aí, hoje cedo, quando eu abri, tinha outro WhatsApp do André. Eu tenho convicção que o Bolsonaro está preparando algo bem primário, mas real. Desacredita a imprensa, desacredita o processo eleitoral e cria a bagunça com as suas milícias, tudo em maiúsculo, né? No que ele quer transformar as polícias militares. Neumann, eu tenho convicção de que nós vamos virar uma Venezuela sem petróleo. Deus nos livre disso, mas a possibilidade existe. E, se o Bolsonaro não sair, e se o Brasil não quebrar de verdade, graças a esse apelo, quebrem o Brasil, pelo amor de Deus, pode ser que isso se realize. Eu queria terminar festejando com você os 146 anos da fundação do Jornal Estado de São Paulo. Eu trabalho no Jornal Estado de São Paulo, é uma honra para mim. Não adianta ficar escrevendo extrema imprensa, porque o Estado de São Paulo... Não adianta. Eu tenho um grande orgulho de trabalhar numa empresa, num jornal que combateu a escravidão e lutou pela abolição. Combateu o império e lutou pela república. Combateu a tentativa autoritária de não fazer uma Constituição em 32, apoiando a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Combateu o Estado Novo, 37, do Getúlio, e por isso o seu dono, na época, o Júlio de Mesquita Filho, filho do Júlio de Mesquita, que foi quem comprou o jornal lá na origem, ainda no Império, no século passado, foi exilado. Os filhos, Júlio, Rui e Luiz Carlos também foram, voltaram, reassumiram o jornal, ajudaram a fazer
ajudaram a provocar a queda do João Goulart para evitar a tal da República Sindicalista, mas quando a ditadura militar, que foi gerada após essa derrubada, abalou a democracia, o Estado se colocou na oposição e se negou a fazer censura prévia do seu noticiário. Ia um censor para a redação do jornal para proibir as notícias e impedir que elas saíssem. Aí não saíam no espaço, não entrava outra notícia. No Estadão entrava um pedaço dos Lusíadas de Camões, o grande poema que fundou a nossa língua portuguesa. No Jornal da Tarde, o vespertino da empresa, entrava uma receita fictícia de culinária. E agora o jornal está aí partindo para uma nova fase completamente voltada para a questão da cibernética, da internet, nos seus 146 anos de vida, demonstrando uma mocidade que eu, aos 69, não tenho, né? Então eu quero deixar registrado aqui parabéns para o Estado de São Paulo, quem o dirige, quem o escreve, quem o ilustra, quem trabalha na empresa e que venham muitos mais séculos pela frente de luta pela verdade, pela liberdade e pela democracia. Eu vou encerrando isso aqui por aqui, com a alegria de ter podido voltar a me comunicar com você com som, né? Resolvido o problema lá da conexão do microfone, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.